A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas Elias e Eliseu. Hoje nós chegamos na lição de número 9 e a lição de número 9 vai falar sobre Elias no Monte da Transfiguração. Então hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história da transfiguração do Senhor Jesus no monte, e aonde apareceram Elias e Moisés. Então hoje o cenário da nossa lição vai sair do cenário de Acabe, sai do cenário de Jezabel e reporta para a época de Jesus. Então o cenário onde nós vamos pintar nesta aula é um outro cenário. Nesta aula nós não falaremos sobre apostasia, não falaremos sobre a vida cotidiana de Elias e nem de Eliseu. Hoje nós vamos nos reportar na época de Jesus, tá? E aqui nós estaremos enfocando a respeito da aparição de Elias, quando Cristo se transfigura diante de seus discípulos. Tá? Antes de nós darmos sequência na nossa aula propriamente dita, eu quero dar a dica da semana. Para você, professor, para você, palestrante, para você que lidera, para você que fala em público, para você que é um educador cristão, ou seja, você que trabalha com pessoas, tá? Sempre quando você for iniciar a sua aula, sempre quando você for iniciar a sua palestra, tenha em mente uma coisa: que você tem domínio daquilo que você está falando. A minha dica dessa semana é essa: tenha domínio do assunto. Por quê? Porque eu tenho observado alguns professores, alguns pastores, alguns pregadores, que diante da sua plateia, nós percebemos o que? Insegurança. E essa insegurança, ela é resultado do quê? De falta de domínio do conteúdo. Ele faz uma proposta, mas ele não tem argumento suficiente e às vezes profundo para abordar o tema elencado por ele mesmo. Tá? Então essa é a minha dica: tenha conhecimento profundo do assunto que você vai abordar. Porque quando você tem confiança, quando você tem domínio do assunto, primeira coisa, você fica tranquilo diante da sua plateia. Porque o assunto você domina. Tá? Isso é o primeiro passo para você ter sucesso na ministração de sua aula, na sua palestra, na sua pregação. Tá? Então você ter domínio do assunto, você vai atrair os seus ouvintes para si. Os seus ouvintes irão perceber que você não está pegando palavras e jogando ao vento. Eles vão perceber que você tem confiança naquilo que você está falando. Então essa é a minha dica: tenha domínio naquilo que você vai falar, naquilo que você propôs para a sua plateia, para a sua classe. Tenha completo domínio da matéria, ok? Então vamos para a lição de número 8, Elias no Monte da Transfiguração. O texto para a nossa aula se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, a partir do verso 1. Tá? Então a transfiguração, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 17, e vai do versículo 1 ao versículo 8. Tá? E a transfiguração nós encontramos também em outros evangelhos. Tá? Nós temos 4 evangelhos. Nos evangelhos chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, nós temos os 3 evangelistas
narrando esse evento. Então, em Mateus, se encontra no capítulo 17, do verso 1 a 8. Você encontra também a transfiguração em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. Você encontra a descrição do episódio da transfiguração. E no Evangelho de Lucas você encontra no capítulo 9, do verso 28 ao verso 36. Então, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, trata sobre o episódio da transfiguração. O nosso autor da nossa revista, ele pega o texto como base, o texto de Mateus, capítulo 17, verso 1 ao verso 8, tá? Onde vai tratar sobre a transfiguração. Nós temos alguns objetivos nessa aula. O primeiro objetivo nosso nessa aula é explicar o que é transfigurar. Explicar o que aconteceu com aquele homem, que ele era homem, e ele se transfigura. Qual é o propósito da transfiguração? Por que Cristo se transfigura? Tá? Segundo o propósito nosso, mostrar qual foi o propósito de aparecer Elias e Moisés. Qual é a finalidade desses dois homens aparecerem? Por que não apareceu Samuel, Josué, Davi? Que em todos os evangelhos Jesus é chamado filho de Davi, ou seja, viria da descendência de Davi. Por que não aparece Elias e Moisés? E o terceiro objetivo é conscientizar-se que na transfiguração o foco principal não estava no profeta, e não estava nem Elias e nem Moisés, muito menos nos três discípulos, Pedro, João e Tiago. Não estava baseado neles. A peça central da transfiguração é o Senhor Jesus. Então, o relato sobre a transfiguração, conforme é narrado nos evangelhos sinóticos, é um dos mais emblemáticos do Novo Testamento. Tá? Então, algumas coisas nós temos que ter em mente. Na transfiguração, tá? Qual é o foco da transfiguração? Jesus. Nós estudamos 8 lições até agora. E nas 8 lições, quem era o personagem central? Elias. Na última lição, um outro personagem entra em evidência. Quem era? O profeta Eliseu. Então o profeta Elias, da cidade de Tisbe, ele está sendo o nosso centro. Mas hoje, na nossa lição, nós vamos descentralizar Elias. Nós vamos tirar Elias do foco. O foco nosso hoje aqui não é mais Elias. Elias, no Monte da Transfiguração, ele passa a ser elemento secundário. E quem é a peça principal na transfiguração? Jesus. Tá? Elias e Moisés são elementos secundários. São elementos que vai corroborar para a ideia da transfiguração, mas não é a essência da transfiguração. Elias e muito menos Moisés. Eles vão ser secundários. Tá? Para começar a entender o que é transfiguração, vamos definir a palavra transfigurar. Tá? No capítulo 17, no versículo 2 de Mateus, o texto diz assim: e transfigurou-se diante deles. Tá? Vamos entender algumas coisas aqui. Quando Jesus, a Bíblia diz que, no verso 1, 6 dias depois, nós vamos ver o que é isso logo após, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João.
seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, tá? O que aconteceu no monte foi literal. Muitos teólogos falam que a transfiguração foi uma visão que os discípulos tiveram, negativo. Aqui foi algo literal. Não foi uma visão, algo parecendo real. Algo que acontece no mundo espiritual, que é aberto os olhos nosso, e nós passamos a entender algumas situações. Não, aqui foi algo literal. Tá? O que significa a palavra transfigurar? Vem do grego, que significa metamorfose. E o que é metamorfose? É uma mudança de aspecto. É a mudança de algo. Mudança de aparência. X, imagina só, algo X tinha certa aparência. A partir do momento que ele entra no estado de metamorfose, acontece que uma mutação, acontece uma transformação. A sua aparência, ela é modificada. E aquela mesma coisa passa a ter uma outra aparência. Nós não podemos confundir metamorfose, que significa mudança de aspecto, com mudança de essência. Isso temos que deixar muito bem claro. Metamorfose não é mudar a essência de algo, é mudar a aparência externa de algo. Tá? E isso nós temos que deixar muito bem claro. Transfigurar-se no grego é metamorfose. O que significa isso? Transformar, mudar a aparência exterior e nunca mudar a essência do ser. Então o que Cristo fez aqui, ele mudou a sua aparência externa. Tá? Tem um grande teólogo que ele vai dizer o seguinte, que da transfiguração tinha aquele homem que todo mundo conhecia, o Yeshua, o Jesus. No monte aonde ele se transfigura, o que acontece? O véu, a capa, o adorno da humanidade é tirado por algum momento. É como se você pega uma caneta e você tira a proteção dessa caneta e você fica só com a essência da caneta, aonde está a cor da caneta. Tá? Então o que aconteceu lá? Tirou-se o véu da humanidade de Jesus. E apareceu o quê? A essência desse ser. Tá? Então transfigurar-se não é visão, tá? Foi algo real. E não é para mudar a essência. Muda-se algo externo. Então Jesus aqui, no Monte da Transfiguração, ele mostra-se aos seus discípulos realmente quem ele era. E qual foi o propósito de Cristo se transfigurar? Tá? Qual foi o propósito? Para tudo na vida de Jesus tem um propósito. E qual foi o propósito de ele se transfigurar? Para nós entendermos o propósito, vamos ler o primeiro verso de Mateus capítulo 17. 6 dias depois. Tá? Isso é muito interessante, porque o autor de Mateus, ele data com exatidão. É claro que Lucas vai narrar 8 dias. Tá? E aqui está narrando 6 dias. Eu não vou comentar essa aparente antinomia, essa aparente contradição. Tá? Mas o interessante é que os três evangelistas, eles são de comum acordo. Tá?
que o episódio da transfiguração, ele dar-se-á por um motivo que aconteceu há quase uma semana antes desse fato. Houve uma necessidade de ele se apresentar, de ele se transfigurar diante dos discípulos por algo que tinha acontecido por volta de 6 a 7 dias anteriores. Tá? Nós não podemos datar com certeza qual foi o episódio, mas nós sabemos de uma coisa, que 2 episódios estão entrelaçados que motivaram a transfiguração dele. Qual foi o primeiro episódio, professor Fábio? Mateus capítulo 16, verso 13. O versículo 13 até o versículo 23 narra o quê? Narra a confissão de Pedro. Quando Pedro, no capítulo 16 e no verso 13, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem os homens diziam quem ele era. E depois de ouvir as respostas, Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz: tu é o Mashiach, tu é o ungido, tu é o Messias, filho de Deus. Ou seja, Pedro reconhece a messianidade daquele ser. Esses 6 dias pode-se a partir da confissão de Pedro, que a partir dessa confissão de Pedro, olha o versículo 21 do capítulo 16. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer. Aqui está a palavra-chave. Após a confissão de Pedro, Jesus começa a ensinar os discípulos que era necessário ir até Jerusalém, até Jerusalém. Para quê? Para padecer. Ou seja, qual era o foco dele aqui? Começava-se uma caminhada rumo ao Calvário. Aqui começou a sua caminhada rumo ao Calvário. Ou então, esses 6 dias começa a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma coisa é plausível para todos os teólogos: o Monte da Transfiguração, no Monte da Transfiguração, aonde ele se transfigura, tendo a necessidade desse ato, dessa manifestação, que alguns teólogos chamam de teofania, Deus aparecendo de forma humana para seres humanos. Alguns vão falar que que a transfiguração pode ser classificado como uma teofania, Deus se materializando, Deus aparecendo de forma humana para seres humanos ver a sua essência. Mas uma coisa é certa, que a transfiguração, houve essa necessidade, porque Jesus começou a ensinar os discípulos a respeito da necessidade de ele ir até ao Calvário. Então, por que Cristo se transfigura? Para mostrar aos seus discípulos que era necessário transfigurar-se. E o interessante, por que Jesus se transfigura? Jesus se transfigura para quem? Para si? Existe uma linha teológica que diz que Jesus, no monte, quando ele se transfigura, foi realmente que ele teve a consciência de que ele deveria ir até a cruz. Negativo. Essa teologia ela é errada. Não foi nesse monte
que Cristo teve essa consciência. Não foi nessa metamorfose, não foi nessa onde o véu humano é tirado de Jesus, que ele passou a ter a consciência de que a cruz era o seu destino final. Não. Olha bem o texto no versículo 1 e 2, que nós vamos entender para quem ele estava se transfigurando. Cristo tinha consciência do seu ministério. Ele tinha consciência que ele veio para morrer por um povo. E essa consciência, eu quero te dizer algo, professores. Essa consciência ele adquiriu ainda criança. Eu não sei datar com exatidão, mas eu tenho quase absoluta certeza que quando Cristo, aos 6 anos de idade, a Bíblia não fala, mas todo menino judeu, ele entrava na escola com 6 anos. Ele começava a sua formação dentro das sinagogas com aproximadamente 6 anos. Cristo não foi diferente. Lucas diz que ele crescia na graça e no conhecimento e em estatura. Ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Ou seja, ele teve intelectualidade. E enquanto ele estava estudando a palavra de Deus, ele começou a entender que ele era o Messias esperado. Eu tenho absoluta certeza. Olha, observa bem, com 12 anos, quando ele vai até Jerusalém com a sua mãe e com o seu pai, fazer a festa do Bar Mitzvah, quando eles retornam, aonde fica Jesus? No templo. E com 12 anos ele já tinha consciência que ele tinha que fazer um trabalho do seu pai. Então eu deduzo o quê? Que antes de 12 anos, quando ele começou a estudar, ele passou a ter conhecimento que ele seria o Messias e que ele sofreria. Então aqui, na transfiguração, por que ele se transfigurou? Primeiro, por necessidade dos discípulos. Olha os verbos que é usado. 6 dias depois. Depois do quê? Depois daqueles, possivelmente, 2 atos. Da confissão de Pedro, ou quando ele começa a ensinar os seus discípulos a necessidade. Se o mestre iria sofrer, os seus discípulos também sofreriam. 6 dias depois, tomou Jesus, ou seja, foi Jesus que disse para os seus, para Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo. Os tomou consigo e os conduziu, pegou posse, pegou, é propriedade minha. Agora que vocês estão em meu poder, eu faço com vocês o que eu quero. Vamos até a um alto monte. Os conduziu, os levou até um alto monte e transfigurou-se diante deles. Em outras palavras, transfigurou-se para eles. Então a transfiguração era para os discípulos, não era para Jesus. A transfiguração era para os discípulos. Jesus queria mostrar para os discípulos. Porque Pedro acabara, há 6 dias, possivelmente atrás, ele acabara de confessar o quê? Que aquele homem, Jesus, era o Mashiach, era o Messias, era o enviado. Então o que ele queria mostrar para os discípulos em particular? Não foi para todos, tomou para si, em particular, 3 discípulos. E o que ele fez? Ele transfigurou-se. O que aconteceu? Ele tirou a humanidade e ele mostrou a essência de quem ele era. Sabe o que isso mostra? Que Cristo, quando ele desceu da glória e encarnou-se, o processo da encarnação do Filho de Deus, ele não perdeu a glória de Deus. Ele não perdeu a essência
da glória. Ele não perdeu a essência do ser divino. O que aconteceu foi que a essência passou a ter uma roupagem humana. E quando ele chega nesse monte, ele tira o que? A humanidade. E mostra para os seus discípulos que ele era o Mashiach. Ele era o Messias. Ele era aquele que viria para sofrer para a humanidade. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro nessa aula é que essa teologia de que Jesus era 100% homem e 100% Deus, ela é incompleta, queridos. Ela não é tão verdadeira. Por quê? Quando eu uso números para diagnosticar algo, eu posso ter falhas. Por exemplo, 1%, 100%. Eu posso falar que Jesus era 200%, 1000%. Ou seja, porque quando eu uso números em questão de porcentagem, ele pode ser infinito. Os teólogos definem de forma mais peculiar isso. Eles trocam uma palavra 100% homem e 100% Deus pelas palavras plenamente homem e plenamente Deus. Ou seja, o que é a palavra plenamente? Completo, íntegro, não falta absolutamente nada. Então Cristo, quando ele se transfigura, ele estava mostrando para os discípulos que ele era plenamente homem e que ele era plenamente Deus. A transfiguração de Jesus era para os discípulos. E aí a Bíblia diz que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. Queridos, presta atenção numa coisa que eu vou falar. No Oriente, roupa e pessoa física é a mesma coisa. Quando se refere a roupa, se refere à própria pessoa. Ou seja, não foi que a roupa física, quem sabe ele estava usando até um talite naquele momento, mas o manto sagrado. Mas uma coisa nós entendemos pelo original grego, de que o que se transformou, o que apareceu ali, não foi simplesmente roupa, foi o seu próprio ser, ou seja, a sua própria natureza, e que o escritor usou palavras humanas para descrever uma cena que é transcendente, que vai além da capacidade humana. Quando o texto fala sobre a cor branca, a Bíblia diz que as suas vestes se tornaram branca como a luz. Branca aqui, o branco, significa ausência de cor. Significa plenitude da luz, sem nenhuma sombra. Ou seja, a cor branca que o texto se refere não é o branco que nós conhecemos. Do quadro aqui, branco. Não é essa a qualidade. Não é branco. Cor branca. Isso daqui é branco. O texto está falando o quê? Ausência de cor. Plenitude da luz sem nenhuma sombra. Ou seja, o seu próprio ser apareceu na essência. E aí o texto continua. E lhe apareceram dois personagens, Elias e Eliseu. Apareceram Moisés e Elias. Por que apareceram Moisés e Elias? O nosso autor da nossa lição, ele diz, como alguns outros estudiosos dizem, que Elias simbolizava a lei, os profetas,
Então, Elias simbolizava os profetas. Moisés simbolizava a lei. Isso é verdade, professor Fábio? Sim, é verdade. Mas eu quero chamar atenção para vocês em relação a Marcos. Marcos, no capítulo 9, ele não fala que apareceram Moisés e Elias. Observa bem, Mateus e Lucas usa a ordem Moisés e Elias. Marcos inverte essa ordem. Marcos diz ao contrário, que apareceram primeiro Elias e depois apareceu Moisés. Eu quero dar alguma justificativa, além da explicação do nosso autor e de outros estudiosos, que Moisés simboliza a lei e Elias simboliza os profetas. Isso é verdade? É. Não estou negando esse fato. Mas lembra que eu falei por que houve a necessidade da transfiguração? Porque começou-se 6 dias antes a caminhada da cruz. Ou seja, ele estava ensinando os discípulos que era necessário padecer-se. Era necessário o sofrimento. Era necessário perder alguma coisa nesta vida para ganhar outra coisa no além. Depois eu vou fazer a aplicabilidade da transfiguração. Tá? Porque apareceram Elias e Moisés. Segundo alguns intérpretes, e eu apoio também essa ideia, apareceram Elias e Moisés pela seguinte razão. Elias, dentro da cultura judaica, ele tipifica sofrimento e dor. Elias tipifica que ele é o início dos profetas. Por isso que aparece ele. Por isso que os intérpretes dizem que Elias aparece, porque tudo aquilo que os profetas falaram se cumpriu em Jesus. E tudo o que a lei falou estava se cumprindo nele. Mas todos os profetas foram homens sofredores. E Elias é o cabeça desses profetas. Elias inicia-se o início do profetismo. Com quem se inicia a profecia no cânon sagrado? Com Elias. Bem verdade é que Elias não escreve nada. Ele é os pré-clássicos. Mas ele inicia-se a era profética. E a era profética seria marcada por sofrimento. E aí nós vamos ver vários profetas que sofreram. Jeremias é o profeta chorão. Oséias casa-se com uma mulher prostituta. Nós vamos ver vários profetas rasgando as suas vestes e clamando para que o povo retorne. Ou seja, Elias é símbolo de sofrimento. Por que então apareceu Elias ali? Para mostrar para os discípulos. Olha a intenção da transfiguração. Era mostrar para os discípulos. Tá? Mostrar para os discípulos que era necessário o sofrimento. E Moisés na tipologia bíblica, isso você confere em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. No capítulo 7, quando Estevão vai dar aquela aula sobre a história judaica, ele menciona que Moisés é um tipo de homem que foi enviado por Deus, mas que foi rejeitado pelo próprio povo. Porque Estevão usa a figura de Moshe? Ele estava fazendo uma associação. Ele estava fazendo uma midrash, que nós chamamos em hebraico. Tá? Ele estava fazendo uma associação. Moisés foi enviado por Deus, mas foi rejeitado pelo povo. Da mesma forma, Cristo foi enviado por Deus, mas é rejeitado pelo povo. Vocês estão entendendo a conexão? Porque apareceram Elias e Moisés? Para corroborar a ideia central que é Cristo.
Então por que Cristo se transfigura? Eu vou repetir novamente, porque ele começou a ensinar os discípulos que haveria necessidade do sofrimento. E por que apareceram esses dois homens, Elias e Moisés? Pela seguinte razão, porque Elias simbolizava sofrimento e Moisés significava ser rejeitado pela sociedade, mesmo sendo enviado por Deus. Aí, isso é interessantíssimo para você entender por que Jesus se transfigurou. Eu estou tentando mostrar aqui para você uma nova leitura da transfiguração. Talvez você nunca olhou nessa ótica. Eu estou tentando vislumbrar algo diferente, não algo novo, mas uma leitura diferente, não tão tradicional daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Então eles apareceram para mostrar para os discípulos que tinha necessidade desse Messias sofrer, porque os profetas sofreram, os homens de Deus no passado sofreram. E Pedro, tomando a palavra, ele disse: bom é estarmos aqui. E o que Pedro faz? Vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, Moisés e outra para Jesus. Sabe o que isso significa? Pedro, ele estava saindo do foco, ele não estava entendendo o propósito da transfiguração. Alguns intérpretes vão dizer que Pedro queria até retardar o sofrimento. Porque se você observar no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, que Jesus começou então a ensinar que ele deveria padecer em Jerusalém. E o que Pedro faz na transfiguração? Opa, eu vou retardar isso daí. Eu vou retardar esse sofrimento. Porque eu não posso acreditar que o Messias será morto. Eu espero um Messias que vai revolucionar. Eu espero um Messias. Pedro esperava um Messias que iria lutar contra Roma. Queria um dia levantar-se e proclamar-se como rei de Jerusalém, como rei de Israel. E não queria morrer, e não queria sofrer, não queria passar por dificuldades na vida. Então Pedro quer retardar o caminho do sofrimento. E então ele decide fazer três cabanas. Uma para cada um deles. Mas a fala de Pedro é interrompida. Olha no verso de número 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Ou seja, Pedro ele estava fora do propósito. Qual era o propósito? Caminhar para a cruz. Interessante também notar o seguinte, que quando aparece Elias e Moisés, eles estavam conversando com quem? Com Jesus. O que eles estavam conversando? A Bíblia não relata, mas com certeza eles estavam falando acerca do sofrimento. Jesus possivelmente estava falando para Elias e Eliseu que haveria necessidade de ele sofrer, porque ele era o cumprimento da lei e dos profetas. E tudo aquilo que os profetas sofreram, tudo aquilo que os profetas, simbolizado por Elias, sofreu, e tudo aquilo que Moisés sofreu, sendo enviado por Deus e rejeitado pelo seu povo, ele deveria passar por tudo aquilo, porque ele era o ápice do propósito de Deus. Mas a conversa de Pedro é interrompida por quem? Por uma nuvem. Tá? Nós podemos traduzir essa nuvem aqui por tenda. Pedro não queria fazer uma tenda? Para prolongar, para retardar a caminhada até a cruz, aparece essa nuvem. E essa nuvem cobre quem? Jesus, Elias e Moisés. E os discípulos ficaram olhando aquela nuvem.
Essa nuvem, ela simboliza o quê? A glória de Deus. Lembra no Antigo Testamento que a nuvem cobria e a glória de Deus estava ali? Ou seja, a nuvem cobriu eles, porque a glória de Deus estava ali. E a nuvem saiu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho. Observa bem, apareceu a nuvem e dela saiu uma voz. Essa voz foi para quem? Foi para os discípulos. Observa o texto: este é o meu filho, ou seja, a nuvem, ou seja, quem estava dentro da nuvem? Elias, Moisés e Jesus. A nuvem os cobre. Os discípulos não vêem mais nada. O que eles ouvem agora? Uma voz. E essa voz estava em direção a quem? Aos discípulos. E essa voz dizia o seguinte: este, ou seja, discípulos, este que está no centro, que vocês convivem com ele, este é o meu filho amado. A ele, ou seja, a voz dizendo aos discípulos, a ele ouvi. Ou seja, prestai atenção ao que ele está dizendo. Ou seja, em outras palavras, discípulos, Pedro, você está retardando o propósito de Deus. Você quer impedir o plano de Deus. Pedro, há necessidade do sofrimento. O que ele começou a ensinar para vocês, presta atenção. A necessidade do sofrimento de Cristo. Por isso que o texto diz, a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. No versículo 8 está o segredo, no final do texto. Quando a nuvem se retira, eles não estavam enxergando mais nada, porque eles ficaram atemorizados. E Jesus toca nele. Quem eles passam a ver? Somente Jesus. Por quê? Quem era o principal, quem era o personagem central da história da transfiguração? Jesus. Elias e Moisés eram simplesmente elementos secundários. Não era elemento principal, não era a essência. Sabe o que isto nos ensina, queridos? A transfiguração nos ensina algumas coisas. Que, como Cristo sofreu, nós, discípulos, precisamos sofrer também. Verdade. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Jesus diz: aquele que quiser seguir após mim, negue-se tudo, toma a sua cruz. Ou seja, é ato voluntário, tomar a sua cruz e segue-me. O ato de tomar a cruz é o ato de ser zombado pela humanidade. Porque aqueles que querem ser fiéis a Deus hoje, o que acontece? Sofre escárnio. Se você não pratica coisas que a própria sociedade diz, você é uma pessoa fora dos padrões da sociedade. Na escola você é menosprezado. Por quê? Porque você não tem as mesmas atitudes das meninas e dos meninos. Se você não anda conforme os seus amigos no serviço, você é chamado de irmãozinho, de crentinho, você é chamado de quadrado, você é chamado de besta, de antiquado. Ou seja, eles colocam vários adjetivos para você. Ou seja, isso é sofrer, isso é tomar a cruz. Ou seja, tomar a cruz é tomar o exemplo de Cristo. Qual é o exemplo de Cristo? Ter um propósito na vida. Qual é o propósito na vida? Agradar a Deus. E todos aqueles que querem agradar a Deus sofrerão perseguições. A transfiguração está mostrando isso para os discípulos. Vocês querem me seguir, mas haverá um preço.
haverá uma sequência de sofrimentos. A transfiguração, ela nos ensina que há necessidade do sofrimento. E uma outra coisa que a transfiguração nos ensina: devemos ouvir somente a Jesus. Ou seja, não devemos ouvir nenhuma outra voz. Não devemos ouvir nenhum outro tipo de conselho, a não ser que esse conselho venha da parte de Deus. Ou que esse conselho seja extraído da palavra de Deus. Olha o conselho da voz do próprio Deus aos discípulos. Ouvir a quem? A Jesus. Quem nós devemos ouvir? Somente a Jesus. Querido, a igreja hoje está se perdendo. Por quê? Nós ouvimos muitos homens. Nós ouvimos voz de homens malandros, voz de homens corruptos, voz de homens avarentos, vozes de homens que só pensam em dinheiro e em avareza. E nós devemos olhar para quem? Somente para Cristo. Paulo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, que o único ser que devemos ter como parâmetro, como paradigma da vida, é o Senhor Jesus. Quando ele diz em Filipenses 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o paradigma que Paulo coloca aí? O Messias. Qual é o padrão a seguir? Qual é o sentimento que nós devemos ter na nossa caminhada? O sentimento que houve em Cristo. O que Paulo está querendo dizer aí? Olha, o paradigma, o modelo a ser seguido é Jesus de Nazaré. E vou dizer algo mais aqui, querido. Nós devemos ouvir os nossos pastores e baseado naquilo que eles, conforme aquilo que eles falam, nós devemos basear as suas palavras mediante a palavra de Deus. Lembra dos crentes de Bereia? Paulo pregava, o que os crentes de Bereia faziam? Conferia, examinava as escrituras para ver o que o Paulo falava, se estava contido nas Sagradas Escrituras. Não estou querendo formar rebeldes, eu estou querendo simplesmente mostrar para vocês que nós devemos pensar, que nós devemos analisar os textos sagrados e realmente ver aquilo que nós estamos ouvindo, se é coerente ou não a palavra de Deus. Porque hoje Deus fala através da palavra. Mas infelizmente, homens pegam a palavra de Deus e deturpam a palavra de Deus. Não são coerentes ao examinar a palavra de Deus. Lê e interpreta diferente. Quando Deus fala, ouvi somente a Ele, ou seja, Ele está excluindo todos os outros tipos de vozes. No final da transfiguração, no verso 8, aparece a expressão, senão Jesus, ou seja, só restou Jesus, não tem mais ninguém aqui. O que Mateus está querendo mostrar aqui? Jesus é o centro. Nós não devemos ouvir Elias, não devemos ouvir Moisés, não devemos ouvir profetas, não devemos ouvir mais nada. Ou seja, Jesus é a essência. Ou seja, Jesus é a peça principal, Ele é o completo, completou-se o que faltava. Por isso que nós afirmamos, Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Então o que nós aprendemos na transfiguração, querido? Há a necessidade de sofrimento na vida. Você quer ser um discípulo? Sofra com Cristo. Toma a sua parte. Seja ridicularizado. Seja escarnecido. Como diz Paulo, seja a escória do mundo, mas agrade a Deus. E como diz o hino de uma grande cantora, ouve somente a voz do bom pastor. Ouve somente a voz de Deus. Quando nós pedimos para Deus
falar conosco. Não queremos ouvir voz de homens. Não queremos ouvir voz de teólogos. Não queremos ouvir voz de pastores presidentes, de reverendos, de sacerdotes. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. E eu reconheço que a palavra de Deus está na boca de alguns homens de Deus. Os homens de Deus possuem a palavra de Deus porque as interpretam de maneira correta. Então, uma transfiguração, professor, leva isso para a sua classe. Hoje a aula foi um pouco mais técnica, mas no final nós fizemos essa abordagem prática. Leva isso para a sua classe, que há necessidade do sofrimento e que nós devemos somente seguir a Jesus. Nenhum outro homem, nenhum outro ser. Queridos, assim eu quero agradecer por mais essa aula e que o Espírito de Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem.